O Ministério da Palavra de Deus, por Watmani. Terceira parte. O Ministério. Capítulo 12. Carga e Palavra. Além de receber a revelação de Deus e além de reter a luz, o ministro da Palavra de Deus também deve ter uma carga em seu coração. A palavra hebraica maçam tem duas utilizações diferentes. Uma é de uma carga que deve ser levantada ou carregada, como sugere o Pentateuco. Há exemplos em Êxodo, capítulo 23, versículo 5, em Números, capítulo 4, versículos 15, 19, 24, 27, 31, 32 e 49, e também no capítulo 11, versículo 11 e 17, e em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 12. O outro uso de maçam inclui a ideia de um oráculo ou revelação de um profeta, como encontrada em escritos proféticos como Isaías capítulo 13, versículo 1, no capítulo 14, versículo 28, capítulo 17, versículo 1, também em Isaías capítulo 19, versículo 1, também no capítulo 21, versículo 1, versículo 11, versículo 13, e também no capítulo 22, verso 1, capítulo 23, versículo 2, e por último no capítulo 30, verso 6. Em Jeremias também é encontrado no capítulo 23, versículo 33, 34 e 38. Em Naum, capítulo 1, verso 1. Em Abacuque, capítulo 1, verso 1. Em Zacarias, capítulo 9, versículo 1. Também no capítulo 12, verso 1. E em Malaquias, no capítulo 1, versículo 1. Isso indica que o oráculo que vem sobre o profeta é uma carga que ele recebe. Essa questão de carga desempenha um papel importante no ministério da palavra. O profeta desempenha o ministério da palavra por meio de sua maçã, que quer dizer sua carga. Quando não há carga, não há ministério da palavra. Portanto, o ministro da palavra deve ter uma carga no coração. Vejamos acerca de como a carga se forma. Nós já mencionamos que o ponto de partida no ministério da palavra é a iluminação. A luz que brilha em nosso coração é uma revelação súbita e, de certa forma, efêmera. Se a nossa mente já foi tratada antes pelo Senhor, seremos capazes de reter aquilo que recebemos dele e traduzir o que brilhou em nosso espírito em palavras cheias de significado. Tal iluminação e fixação constituem uma carga para nós. Não há carga enquanto a luz está ausente, e também não há carga quando a luz falha em ser traduzida em pensamentos, ou quando a luz se dissolve em meros pensamentos. Uma carga é formada acrescentando-se pensamento à luz. A luz sozinha não pode criar uma carga, e nem o pensamento sozinho pode formar uma carga. É preciso que haja luz junto com o pensamento que procede da luz. A luz deve permanecer depois que foi traduzida. Isso coloca uma carga no coração daqueles que ministram diante de Deus. Por que esse resultado final é chamado de carga? Porque interiormente nós tocamos um pensamento, enquanto ainda estava na forma de iluminação, e assim sentimos-nos pesados, desconfortáveis e até doloridos por dentro. Era o peso da palavra de Deus. Tal carga só pode ser aliviada por meio de palavras. Sem as palavras apropriadas, essa carga não pode ser levantada. Ao aprendermos sobre o ministério da palavra, nós não podemos ignorar o relacionamento entre luz, pensamento e palavras. Primeiro, nós recebemos a luz, a seguir temos o pensamento e, finalmente, temos a palavra. A utilidade das palavras é na hora da apresentação da luz divina. Da parte de Deus é a luz transformada em pensamento em nós. Da nossa parte é pensamento transformado em palavras. Quando nós tentamos compartilhar a luz de Deus com outras pessoas,
parece que estamos colocando uma carga sobre elas. A luz e o pensamento em nós são como uma carga sobre nossos ombros. Sob essa carga, nós não podemos respirar livremente, pois sentimos-nos pressionados quase ao ponto de sentirmos dor física. Somente depois que entregamos essa carga aos filhos de Deus, nosso espírito é novamente aliviado e nosso pensamento é de novo liberado. A carga sobre nossos ombros parece ter sido levada para outro lugar. Consideremos acerca de descarregando a carga por meio da palavra. Como podemos nos desencilhar da carga que vem sobre nós? Precisamos de palavras para fazer isso. Assim como uma carga física pode ser transportada com as mãos, a carga espiritual é carregada por meio de palavras. Quando não encontramos as palavras adequadas, nossa carga continua pesada. Ao escolhermos as palavras apropriadas, nós aliviamos a carga e nos sentimos liberados. Todos aqueles que ministram a palavra de Deus já tiveram a mesma experiência. O pensamento sozinho é inadequado. Deve haver também palavras, a fim de que haja pregação. O pensamento sozinho não pode levar as pessoas a Deus. Se tudo o que tivermos for pensamentos, então quanto mais falarmos, mais confusas as pessoas ficarão. Podemos ficar fazendo rodeios, tentando encontrar o fio da meada, como se estivéssemos num labirinto. Quando, porém, temos as palavras, quanto mais falamos, mais clara fica a nossa mensagem. Por isso, às vezes o ministro da palavra de Deus, com uma grande carga interior, pode continuar se sentindo pesado mesmo depois de passar 1 hora ou mais pregando sua mensagem. Ele continua carregando o mesmo peso que carregava antes da reunião. Se isso não ocorrer, porque ele não encontrou a audiência certa, então é porque não encontrou as palavras certas. Não quer dizer que ele não falou bastante, pode até ter falado demais, e por isso a carga interior não foi aliviada. Trata-se de uma deficiência na palavra e não no pensamento. Quando temos as palavras, o resultado final é extremamente diferente. Cada fase ajudaria a aliviar a carga, até que o pregador se sentisse totalmente aliviado. Era assim que os profetas se desfaziam de suas cargas. Suas profecias eram as próprias cargas. Como eles aliviavam essas cargas? Por meio das palavras. Um obreiro alivia sua carga por meio de palavras. Quando faltam as palavras, ele não tem como se aliviar. Embora as pessoas possam elogiá-lo e dizer como foram abençoadas, o pregador sabe que o peso que sentia não foi aliviado. As pessoas ouviram a voz do homem, mas não ouviram a palavra de Deus. Falando aos coríntios sobre seu ministério da palavra, o apóstolo Paulo disse o seguinte: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais, como lemos em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13. Daí ninguém pode ser ministro da palavra sem ter recebido palavras de Deus. O pronunciamento das palavras recebidas dessa forma alivia a carga interior. Todo pregador deve aprender como aliviar suas cargas, mas aqueles que trabalham com a mente ou de acordo com o conhecimento que têm, não conhecem esse caminho. O fato de a carga ser descarregada ou não dependerá não das palavras e pensamentos do pregador, mas sim das palavras dadas por Deus. É imperativo que aprendamos a receber palavras de Deus. A luz que vem de Deus ao nosso homem exterior transforma-se em pensamentos, e os pensamentos, por sua vez, transformam-se em palavras que são transmitidas como palavra de Deus. Assim, precisamos saber como o nosso pensamento é transformado em palavras dentro de nós.
e como essas palavras interiores tornam-se palavras faladas. Nesta questão de se desfazer de cargas, devemos aprender a conhecer a diferença entre a palavra interior e a exterior. As palavras interiores são as que recebemos dentro de nós. As palavras faladas são os pronunciamentos por meio dos quais as palavras interiores são transmitidas. Demos atenção agora à relação entre a carga e a palavra interior. Vamos considerar primeiro as palavras interiores. Quando nós recebemos luz de Deus e temos um pensamento, uma carga forma-se dentro de nós. No entanto, ainda falta o meio de aliviarmos a carga. Luz e pensamento são suficientes para criar uma carga, mas são totalmente inadequados para desfazê-la. Eles primeiro devem ser transformados em palavras dentro de nós. Então, com essas palavras, podemos ser capazes de pronunciar a carga em voz audível. Não podemos articular pensamentos, pois só podemos articular palavras. Tampouco podemos transformar pensamentos em palavras de forma aleatória. Primeiro, os pensamentos precisam ser convertidos em palavras dentro de nós, antes de podermos expressá-los externamente. Esta é a diferença entre o ministério da palavra e um discurso ordinário. Ordinariamente, somos capazes de expressar nossos pensamentos, pois o que falamos baseia-se no que pensamos. Não é assim no ministério da palavra. Primeiro, temos de converter o pensamento que recebemos de Deus em palavras interiores, antes de podermos falar. Durante seu tempo na terra, o Senhor Jesus foi o supremo ministro da palavra. Notemos, porém, que ele não era o pensamento de Deus tornando-se carne. Pelo contrário, ele era a palavra de Deus tornada em carne. Por isso, o ministro da palavra deve buscar palavras. Somente depois que tivermos sucesso em converter os pensamentos que recebemos de Deus em palavras, seremos capazes de ministrar. Suponha que você tenha recebido um pensamento e tenta transmiti-lo a outras pessoas. Você estaria ignorando um passo intermediário e seu ministério fracassaria. Trata-se de um princípio fundamental. Deve haver luz, pensamento e palavras interiores. Depois que você reteve a luz de Deus como um pensamento, deve aprender a ir diante de Deus e buscar as palavras. Você precisa estar vigilante, orando e buscando as palavras. É a revelação que ilumina o nosso espírito, pois sem revelação não há iluminação. A iluminação é obra de Deus, mas fixar a luz como um pensamento é obra daquele que está sendo instruído por Deus. Depois da tradução da luz em pensamento, deve haver a conversão de tais pensamentos em palavras. Interpretar a luz com os pensamentos e não ir além disso é servir aos propósitos humanos. Entretanto, interpretar os pensamentos e convertê-los em palavras interiores é ministrar aos outros. Para nosso uso pessoal, o pensamento é suficiente. É o mais longe que podemos ir. No entanto, para ajudar outras pessoas, os pensamentos precisam ser transformados em palavras. A luz desprovida de pensamento parece algo quase abstrato para mim, embora espiritualmente seja bem real. Ela se torna concreta em mim somente depois que é transformada em pensamentos. De uma forma similar, a luz torna-se concreta em outras pessoas quando os pensamentos são transformados em palavras. Antes de nos engajarmos no ministério da palavra, deve haver um processo de mudar a luz em pensamentos e os pensamentos em palavras. Agora, o curso de pensamentos mencionado aqui não se refere aos pensamentos ordinários, mas sim ao que é revelado. Meus pensamentos seguem o que eu vejo. Não posso transmitir pensamentos às outras pessoas, só posso transmitir palavras.
Portanto, no ministério da palavra é necessário traduzir os pensamentos de Deus em palavra de Deus. A luz é dada por Deus. Ela é retida pelo pensamento daquele cuja mente já foi disciplinada. As palavras que expressam esses pensamentos, porém, devem ser concedidas por Deus. Isso mostra que, às vezes, a revelação ocorre no Espírito, outras vezes na palavra. Agora vamos ver o que são essas duas coisas. Abordemos acerca da revelação no Espírito versus a revelação na palavra. O que é revelado em meu espírito é a iluminação que eu recebi. Tal revelação não demora. A luz deve se fixar no meu pensamento. No entanto, se a minha mente natural for incompetente e no momento da iluminação não conseguir converter os pensamentos em palavras, o que devo fazer? Devo pedir a Deus outra iluminação. A segunda iluminação, porém, não brilhará no meu espírito, nem me dará um pensamento a partir daí. Em vez disso, essa iluminação me dará uma palavra, o pensamento espiritual sendo transformado em palavras dentro de mim. Nesse ponto, então, nós descobrimos dois tipos diferentes de revelação, uma no espírito e outra na palavra. Aquele que se opera na palavra vem quando Deus nos dá algumas palavras. Vamos ilustrar. Talvez enquanto está orando, você recebe uma luz em seu interior, a qual é clara e distinta. Você também é capaz de reter essa luz e traduzi-la em pensamento. Quando, porém, você sai para contar aos outros essa revelação, descobre que não consegue expressá-la com clareza. Ela é clara para você, mas mesmo assim você não consegue torná-la clara para as outras pessoas. Você mesmo compreende o conteúdo, mas mesmo assim não possui as palavras necessárias para que os outros a entendam. Assim você começa a pedir a Deus que lhe conceda as palavras. Você ora numa atitude vigilante e meditativa. Seu coração fica aberto para Deus sem reservas e seu espírito fica livre diante de Deus, sem nenhuma pressão de outras cargas. Quando você está nessa condição, algo acontece. Deus lhe dá algumas palavras que ajudem a expressar adequadamente o pensamento interior. Essas palavras mostram a revelação que você recebeu antes. Elas fixam a luz divina pela segunda vez. Portanto, existem duas maneiras de fixar a luz. Em primeiro lugar, eu uso meu pensamento para fixar a luz de Deus. Em segundo, Deus me dá palavras que ajudam a fixar a sua luz. Minha mente retém firmemente a luz revelada em meu espírito, ou Deus me concede palavras que retêm sua luz. A revelação que eu recebo em forma de palavra é a mesma que eu recebi em meu espírito. No meu espírito, eu vi a luz por uma fração de segundos. O tempo para ver a luz é tão curto, embora o conteúdo seja eterno. O que é visto num segundo jamais pode ser expresso em um segundo, pois em meu espírito eu vi uma grande quantidade de coisas naquele único segundo. Se o meu entendimento for forte e minha mente for rica, serei capaz de fixar uma grande porção da luz divina. Quando, porém, Deus dá as palavras, aparentemente Ele dá somente umas poucas palavras. Deus emprega poucas palavras para fixar sua luz. Essas palavras podem ser poucas em número, embora sejam abrangentes no conteúdo, porque contêm toda a revelação. No linguajar ordinário, se houver 8 ou 10 palavras, você termina de se comunicar depois de falar. O falar mundano é medido pela contagem de palavras ou de tempo. As palavras de revelação, porém, são extremamente diferentes. Talvez haja umas poucas palavras, mas elas serão tão ricas quanto a revelação de Deus. O que é revelado é rico. O que é iluminado numa fração de segundos é rico. Assim também as palavras dadas por Deus são ricas em seu conteúdo.
Assim como pode revelar tanto em um segundo, Deus também é capaz de mostrar a mesma quantidade de revelação numa palavra. Assim como o que é visto num segundo pode demorar vários meses para ser revelado, o que é revelado numa única palavra pode exigir vários meses para ser transmitido. Esta é a distinção entre as palavras interiores e as palavras faladas no exterior. As palavras interiores nunca demoram muito, mas são ricas no conteúdo. Elas não chegam na forma de longas mensagens para transmitirmos, uma vez que, em geral, se limitam a poucas palavras. No entanto, há uma tremenda riqueza espiritual escondida nessas poucas palavras. Quando elas chegam com uma característica distinta. Quer dizer, essas poucas palavras liberam vida. O que significa palavras que liberam vida? Quando Deus compartilha uma revelação, Ele compartilha sua própria vida. Ele nos dá vida por meio da revelação. Para o ministro, tal revelação torna-se uma carga. Quando a carga é descarregada, a luz é liberada. Se ela não for descarregada, a luz fica retida. Quanto mais pesada for a carga, maior será o poder quando ela for descarregada. Entretanto, se a carga permanecesse presa, sem nenhum meio de ser descarregada, ela fica cada vez mais pesada. Pensemos, por exemplo, que estamos segurando um balde cheio de água. Ele é muito pesado. Se fizermos um furo no fundo do balde, por onde a água possa escapar, ele ficará cada vez mais leve. O mesmo acontece com a palavra. Se sentimos um peso no nosso interior, precisamos encontrar palavras que expressem como nos sentimos. É como fazer um furo por onde a água possa escoar. Tais palavras de revelação são palavras que liberam vida. A vida fica retida até que seja liberada por meio da carga. É preciso encontrar as palavras apropriadas para liberar a pressão interior. Como a vida pode ser liberada sem as palavras dadas por Deus? Embora a carga seja pesada, você precisa esperar diante de Deus, pois suas palavras virão. Algumas vezes você terá de orar durante alguns dias, até que as palavras cheguem. Às vezes você será capaz de fixar a luz com seus pensamentos, mas não encontrará as palavras para expressar o que recebeu. Outras vezes as palavras fluirão com os pensamentos. Assim que a carga é sentida, as palavras apropriadas são recebidas. Nós não podemos decidir quando teremos as palavras. Deus pode dá-las imediatamente depois que vimos a luz, ou pode esperar até que o peso dentro de nós se torne quase insuportável. De qualquer forma, quando são dadas, as palavras são totalmente apropriadas. Elas contêm a luz que nós recebemos. Toda revelação parece ser totalmente descoberta e por aquelas poucas palavras. A revelação é rica e assim também as palavras. É como desarrolhar uma garrafa. Todo o conteúdo da garrafa pode ser então derramado. Você deve buscar a liberação dessas palavras. É isso que chamamos de palavras interiores. Elas procedem de Deus e contêm toda a revelação que recebemos. Deus escondeu aquilo que revelou nessas poucas palavras, e por meio dessas mesmas palavras, sua revelação também é descoberta. Na liberação dessas palavras de revelação, a iluminação divina também é liberada. Temos de entender acima de qualquer dúvida que não pode haver ministério sem iluminação. Não pode haver ministério sem a transformação de luz em pensamento pelo entendimento. E não pode haver ministério sem que haja palavras de revelação que expressem esses pensamentos. É isso que Paulo queria dizer com combinar pensamentos espirituais com palavras espirituais, como em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13. O Espírito Santo concede-nos palavras.
Ele compartilha não somente revelação, mas também palavras de revelação. Podem ser poucas palavras, no entanto, elas furam o vaso e liberam a vida. Você pode dizer muitas palavras, mas sem essas poucas palavras dadas por Deus, a vida simplesmente não flui. A vida de Deus é liberada mediante a revelação. Tome a crucificação do Senhor Jesus como exemplo. Na verdade, o Senhor já morreu por todo mundo. Apesar disso, por que nem todas as pessoas do mundo recebem vida? Porque nem todos receberam essa revelação. Podemos ficar repetindo a frase que o Senhor Jesus morreu por todos. Mas se um indivíduo não receber uma revelação, ele não recebe os benefícios da morte de Jesus. Outra pessoa que recebeu a revelação pode agradecer e louvar a Deus do fundo do coração, pois tal visão lhe deu vida. O Espírito Santo nos desperta com sua palavra. Hoje, Deus deseja suprir a igreja com suas palavras. Ele tenciona oferecer a Cristo, a vida de Cristo, para a igreja. Essa vida é liberada quando descarregamos a carga que há em nós. É preciso ter as palavras apropriadas para abrir um buraco de modo que a vida possa fluir. Uma pessoa pode falar durante 2 horas sem que haja liberação de vida, enquanto outra mal começa a falar e a vida flui. Tudo depende de revelação e de palavras. Cada vez que a revelação é dada, algumas palavras apropriadas devem acompanhá-la, senão a vida não fluirá. A vida é dada por meio dessas palavras. Sem elas, a vida não é nem tocada. Se Deus coloca uma carga em seu coração, Ele deve também conceder as palavras para que você descarregue essa carga. As 2 coisas são concedidas por Deus. Aquele que dá a carga é também aquele que dá as palavras para liberar a carga. É Deus quem nos dá a carga e é Ele quem nos ajuda a descarregá-la. Ele nos suprirá com palavras. A vida é liberada por meio dessas poucas palavras. Portanto, não vá embora enquanto ainda não estiver sentindo o peso da carga. Aprenda como liberar vida, ou não poderá servir a Deus. Não se limite a trazer o balde aos irmãos, mas faça um furo no fundo para que o conteúdo possa fluir e eles possam beber água. A forma de liberar a água é obtendo algumas palavras das mãos de Deus. Muitas vezes nos deparamos com pregadores que falam muito, mas não dizem nada. Eles falam com grande esforço, mas não são capazes de transmitir aquilo que têm no coração. Ficam andando em círculos, sempre perdendo o ponto onde a água pode fluir. Se eles apenas incluíssem as palavras corretas, a vida fluiria. Entretanto, ele demonstra não possuir as palavras interiores. E se o indivíduo não sabe como assegurar as palavras necessárias para a transmissão de vida, não pode ser ministro da palavra. Quanto mais ele fala, mais fica à deriva. Portanto, é fundamental que o pregador espere em Deus por essas palavras. É melhor termos as palavras no momento em que somos capazes de fixar a luz com o pensamento. Entretanto, se não nos ocorrer nenhuma palavra naquele momento, temos de pedir a Deus. Chegará o dia em que reconheceremos o quanto somos incompetentes em nossa eloquência humana. Não é verdade que antes de aprendermos a ser verdadeiros ministros da palavra de Deus, nós temos um conceito elevado demais de nossa capacidade humana? Devemos admitir que a eloquência humana é boa em todos os aspectos, exceto no que concerne às coisas de Deus. Ela é fútil nas questões divinas. Nenhuma eloquência é capaz de transmitir vida. As palavras de vida só podem ser encontradas na revelação. Temos de reconhecer que Paulo era um homem eloquente. Embora em Efésios capítulo 6, verso 19, ele diz: que para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho.
Paulo pediu aos cristãos de Éfeso que orassem a fim de que ele recebesse as palavras para proclamar os mistérios do Evangelho. Nas coisas espirituais, a eloquência natural é inútil. Deus deve dar palavras, e essas palavras vêm do nosso interior. A dificuldade de muitos pregadores é que falam demais e não conseguem expressar nenhum sentimento interior. Não tente encontrar palavras enquanto estiver no púlpito. Tenha as palavras dentro de você com antecedência. Encontre as palavras primeiro e depois pregue. Um ministro da palavra de Deus deve conhecer as palavras interiores. Que o Senhor nos transforme naqueles que têm as palavras apropriadas. Precisamos de carga e de palavras para descarregá-la. O que queremos dizer com carga? Significa iluminação no espírito, mais a fixação da luz no pensamento, mais as palavras no interior. Esses 3 elementos constituem a carga do profeta. Nosso interesse deve ser compartilhar a revelação divina com outros, e isso só pode ser realizado por meio de palavras de revelação. Que possamos ver a relação entre carga e as palavras interiores. Observemos agora como obter as palavras interiores. Sob quais circunstâncias nós podemos obter as palavras interiores? Em geral, elas são adquiridas no momento da leitura da Bíblia e quando esperamos diante de Deus. Você recebeu uma iluminação interior e seu pensamento, sendo poderoso e ativo, é capaz de reter a luz divina. Os 2 passos são suficientes para sua própria edificação, porque a revelação que você recebeu já se tornou frutífera. Um pensamento substancial dentro do seu coração. Apesar disso, você não pode compartilhar seus pensamentos com outras pessoas. Como ministro da palavra de Deus, você só pode oferecer palavras às pessoas. Tais palavras não procedem do pensamento humano. Elas são reveladas por Deus e concedidas pelo Espírito Santo. Elas não são dadas a você apenas para sua edificação pessoal, mas para serem oferecidas a outras pessoas, tornando você um ministro da palavra. Uma coisa fica bem clara: nós somos membros do corpo de Cristo. Por isso, a luz que Deus derrama sobre nós nunca fica somente conosco, mas deve ser usada no ministério. Para obter as palavras interiores, nós temos de esperar em Deus e ler a Bíblia. Nossas experiências podem variar a cada vez. Em algumas ocasiões é algo bem especial, em outras é algo bem ordinário. Nos dias comuns, Deus nos concederá algumas palavras enquanto esperamos diante dele estudando a Bíblia. Ele pode nos dar algumas palavras hoje e algumas amanhã, mas as palavras que recebemos enquanto lemos a Bíblia podem expressar de forma clara o que vimos no nosso espírito. Essas palavras liberarão vida quando são proferidas. Por isso, temos de esperar em Deus e ler a Bíblia, pedindo que Ele nos conceda palavras. Quando as palavras chegam, rapidamente temos convicção do que devemos falar. Aprendemos o segredo dos pronunciamentos. Somos capazes de expressar a luz que vimos e os pensamentos que estão dentro de nós. Antes de assegurarmos essas palavras, por mais que tentemos e nos esforcemos, simplesmente não conseguimos expressar a revelação interior. Não há como liberar a luz da revelação além das palavras de revelação. Aquele que tem a luz revelada, mas carece de palavras reveladas, não deve tentar liberar sua palavra. Quanto maior for a carência de palavra revelada, maior deve ser a espera diante de Deus. Ore, tenha comunhão, espere e coloque a Bíblia diante de Deus. Não é uma espera ordinária, nem oração e comunhão ordinária. É esperar diante de Deus com a Bíblia, orando com a Bíblia e tendo comunhão com Deus por meio da Bíblia. Trata-se de um tempo conveniente para que o Senhor fale conosco,
de modo que é relativamente fácil obter as palavras de revelação. Assim que você recebe algumas palavras, está capacitado para ganhar almas para Cristo e ajudar os irmãos. Essas poucas palavras são palavras de Deus, e não palavras escritas na antiguidade, mas as palavras mais recentes de Deus. Elas podem ser usadas por toda a vida. Sempre que você usá-las, se o seu espírito estiver correto, o Espírito Santo irá honrá-las. São palavras de Deus. O Espírito Santo estará na retaguarda. Não são palavras comuns. São extraordinárias e poderosas. Meditemos na relação entre carga e as palavras faladas. O ministério da palavra requer 3 passos: iluminação, pensamento e palavras. Há 2 tipos de palavra: as palavras interiores e as palavras exteriores. Quer dizer, as palavras faladas. Para nossa conveniência, devemos considerá-los como 4 passos distintos. Quais são as palavras faladas? E qual é a relação delas com as palavras interiores? Essa relação assemelha-se ao relacionamento entre pensamento e luz. A luz trata de fatos espirituais que não podem ser abalados, da mesma maneira como a iluminação interior tende a se desvanecer se não for retida primeiro pelo pensamento. Assim, as palavras interiores precisam das palavras exteriores para serem liberadas. Assim como as palavras interiores são inclusivas em relação ao que Deus deseja dizer naquele momento em particular, elas não podem ser compreendidas por outras pessoas se forem ditas sozinhas. É preciso muitas palavras articuladas para transmitir aquelas poucas palavras interiores. Elas são tão poderosas que as pessoas simplesmente não conseguem compreendê-las. Para transmitir as palavras interiores, talvez sejam necessárias 2.000 palavras articuladas, ou 5.000, ou até 10.000. Precisamos das nossas palavras para transmitir as palavras de Deus. Nisso consiste o ministério da palavra. Aqui nós encontramos a mistura dos elementos humanos. Primeiramente, o elemento humano é envolvido no processo da mente tentar reter a luz. Algumas mentes são úteis, enquanto outras são incompetentes. O elemento humano entra em cena na segunda vez, quando as palavras articuladas são acrescentadas. Alguns ministros possuem palavras boas o bastante para expressarem a palavra de Deus, enquanto outros falham neste aspecto. O efeito é tremendo. Vislumbremos que as palavras interiores precisam de palavras articuladas para serem transmitidas. As palavras interiores são mais concentradas, por isso mais difíceis de ser assimiladas. As palavras articuladas são relativamente diluídas, sendo por isso mais fáceis de ser assimiladas. Nós somos responsáveis pelas palavras faladas exteriormente. Nós somos responsáveis pela diluição das palavras concentradas de Deus, a fim de facilitar sua assimilação pelas pessoas. As palavras interiores são poucas e concentradas, enquanto aquelas faladas exteriormente são muitas e diluídas. O primeiro grupo está acima da capacidade humana de assimilação. O segundo grupo pode ser assimilado. Na Bíblia, nós não achamos muita diferença nas palavras que as pessoas receberam diretamente de Deus, pois todas eram palavras divinas. No entanto, quando as palavras de Deus são pronunciadas por Paulo, elas têm um sabor paulino. O mesmo ocorre com Pedro e com João. Se conseguirmos ler diretamente no grego, podemos identificar com facilidade os livros escritos por Pedro, por João ou por Paulo. Por quê? Porque, embora as palavras interiores sejam todas palavras divinas, as expressões exteriores são diferentes e variadas. Como pessoa, Pedro era diferente de João e de Paulo. Quando a palavra de Deus era depositada em Pedro e era transmitida por seu intermédio, a doutrina era de Deus,
mas o sabor era de Pedro. O mesmo ocorria com João e com Paulo. No ministério da palavra, Deus emprega os elementos humanos. Ele procura aqueles que o Espírito Santo pode usar para transmitir sua palavra. Deus compartilha palavras aos homens, embora essas relativamente poucas palavras dadas por Deus exijam as palavras humanas para a comunicação. Aquele que é mais instruído por Deus tem mais palavras instrutivas para comunicar. Voltemos ao princípio do dom de línguas. Por que damos atenção a essa questão? Porque no Novo Testamento o apóstolo traça um paralelo entre o dom de línguas e o ministério profético. Por que o falar em línguas não é proibido? Porque ele é proveitoso para o indivíduo que fala. Apesar disso, por que ele é inútil para o ministério da palavra? Simplesmente porque não há entendimento humano e nenhum elemento humano é envolvido. Falar em línguas depende totalmente do Espírito Santo. Quer dizer, a pessoa fala com o seu próprio espírito, enquanto Deus lhe dá as palavras. No entanto, não há nada mais do que isso. Na nossa maneira de pensar, o dom de línguas pode ser melhor do que o dom de profecia, pois não é melhor falar nas próprias palavras de Deus ou nas palavras do Espírito? Mesmo assim, a Bíblia encara o dom de línguas como inferior ao dom de profecia. Deus coloca a profecia acima das línguas. O ministério profético inclui a palavra de Deus, mais o próprio profeta. Em outras palavras, a água viva nas palavras flui a partir das profundezas do coração do profeta. Ela não é derramada do céu. Esse é um princípio fundamental no Novo Testamento. Deus tem maior interesse no próprio ser humano. Ao estudarmos com cuidado as Escrituras, podemos facilmente identificar quais livros foram escritos por Pedro, por João ou por Mateus. Cada livro apresenta traços particulares do seu autor humano, nas construções gramaticais e na abordagem. Deus não deseja ditar sua palavra. A doutrina é divina, mas as palavras são de homens. Por isso é enorme a responsabilidade dos ministros da palavra. Se o homem não estiver com o coração limpo, o que poderia acrescentar à palavra de Deus? Portanto, é imperativo que o indivíduo seja quebrantado. Não devemos nos iludir quanto à natureza da palavra de Deus. Não quer dizer que a palavra é sobrenatural, bem como todo o seu conteúdo. Primeiro, Deus dá algumas palavras ao ser humano, e essas palavras, por sua vez, são transmitidas por meio de muitas palavras humanas. Tudo depende de como o indivíduo diluiu essas palavras recebidas de Deus em suas próprias palavras. Ao pregarmos, devemos lembrar que por trás das palavras que estão sendo faladas, nós já temos 3 outras coisas: iluminação, reflexão e as palavras interiores. Quer estejamos pregando num púlpito ou conversando individualmente com alguém, o que devemos fazer? Temos de ficar firmes naquelas poucas palavras que recebemos, como se elas fossem, e realmente são, a inspiração para todas as outras palavras. Devido à forte concentração, temos de diluir essas palavras para que as pessoas possam recebê-las. É como estilhaçar uma grande pedra em pequenos fragmentos. Quando falamos, nós quebramos as grandes revelações que há dentro de nós e as transformamos em pequenas peças, e a seguir nós as transmitimos uma a uma. É assim que apresentamos a palavra de Deus. Quanto mais fina a palavra interior se torna, melhor. Quanto mais profunda for a palavra falada, mais forte ela será. Não é bom que depois de 2 horas de pregação, a peça única que há no nosso interior permaneça intocada. É inútil tentarmos transmitir a palavra do Senhor com nossas próprias palavras. Parece haver alguma incoerência aqui, embora o fato continue verdadeiro. Por um lado, as palavras humanas são inúteis. Por outro lado, elas são preciosas. Apresentar as verdades de Deus com meras palavras humanas é algo totalmente fútil.
Não importa o quanto o pregador seja inteligente. No entanto, quando você tem as palavras de Deus em seu interior, precisa de suas próprias palavras para poder transmiti-las. Caso contrário, elas permanecem intactas. Por meio das palavras humanas, a palavra de Deus é transmitida de forma progressiva. Suas palavras humanas exteriores servem para liberar as palavras interiores. Nós descobrimos que, na prática, esses 4 fatores se interrelacionam. Como ministro da palavra, primeiramente você recebe as palavras em seu interior. A seguir, tenta apresentá-las com as palavras exteriores. Entretanto, o que acontece, na verdade, não é tão simples. A mente precisa pensar. Como você pode pregar sem pensar? No entanto, sua mente não reflete em palavras, mas sim na revelação. Você pensa naquilo que vê em seu espírito. O Senhor nos dá 2 bases a partir das quais podemos nos mover: a iluminação no espírito e as palavras interiores. Nós usamos nossa mente para reter a revelação, mas usamos nossas palavras para transmiti-la. Existem ao todo 4 fatores, 2 interiores e 2 exteriores. 2 pertencem a Deus e 2 pertencem a nós. Quando esses 4 se reúnem, nós temos o ministério da palavra. Nós somos muito prejudicados nesse aspecto. Muitas vezes nós falamos segundo as palavras interiores, mas nossa revelação íntima é perdida. As palavras vieram hoje, mas faltou a revelação. Ou às vezes nós enxergamos algo interiormente, mas durante meses a carga não alivia, porque faltam palavras. Por isso, enquanto falamos, é necessário termos palavras dadas por Deus, mas ao mesmo tempo termos nossos olhos fixos na revelação. Vejamos esses 2 lados. Às vezes há uma revelação e um pensamento, mas não há palavras. Nós entendemos interiormente, mas não conseguimos transmitir. Os pensamentos podem estar todos lá, mas as palavras estão totalmente ausentes. Podemos apreender pensamentos? Em outras ocasiões nós temos palavras, mas a revelação no espírito desvaneceu. Quando nos ouvem, parece que as pessoas passaram a noite procurando maná. O sabor mudou. As palavras que são proferidas não parecem coincidir com o que vimos em nosso interior. Assim, é essencial termos palavras que expressem os pensamentos e não percam a luz de vista. Nossa mente é muito importante, pois não é um órgão de revelação. No que diz respeito à revelação, toda a nossa sabedoria humana é vã. Se tentarmos receber revelação divina com base em nosso entendimento humano, a Igreja de Deus sofrerá muito. Não podemos fazer isso. Todos os 4 fatores mencionados são indispensáveis. Deve haver as palavras interiores, bem como as palavras articuladas exteriormente. Elas são como os 2 trilhos do trem. A ausência de uma delas fará o trem descarrilhar. Elas correm paralelas. As palavras interiores são transmitidas por meio das palavras exteriores. Se tivéssemos a iluminação e o pensamento, mas não tivéssemos as palavras básicas, seríamos como um boi preso a um moinho, andando em círculos, mas sem sair do lugar e sem aliviar a carga. Se tivéssemos as palavras interiores, mas não as palavras articuladas, não seríamos capazes de ir muito longe, usando apenas um trilho. A palavra de Deus é interrompida. Não pode haver pregação sem a luz da revelação, nem somente com as palavras interiores. Esses 4 fatores, revelação, pensamento, palavras interiores e palavras exteriores, devem estar juntos antes que o glorioso ministério da palavra tenha início. Meditemos acerca de falar segundo as Escrituras. Temos de prestar atenção às palavras das Escrituras enquanto nos preparamos para a palavra falada. Nós mesmos não temos muitas palavras para dizer, e nossas palavras tendem a se movimentar em apenas uma direção.
As palavras interiores são fortes e concentradas, mas quando nós falamos, nossas palavras são precárias e inadequadas. Se nós repetirmos muitas vezes, as pessoas se cansam. Por outro lado, se transmitirmos somente algumas palavras interiores, as pessoas não conseguirão apreciar sua preciosidade. A eloquência humana é totalmente ineficiente na transmissão de verdades espirituais. Podemos falar com eloquência sobre outros assuntos, mas quando se trata de pregar a palavra, nossos recursos humanos logo se esgotam. Mesmo depois de darmos muitas voltas, as palavras interiores ainda não teriam sido expressadas. Por isso temos de ler a Bíblia diligentemente. Deus nos chama para sermos ministros de sua palavra. Ele conhece a inadequação de nossas palavras. Coerentemente, Ele fala conosco muitas vezes e de muitas maneiras, conforme Hebreus capítulo 1, versículo 1. Temos de dedicar tempo à leitura da Bíblia. Há uma grande quantidade de doutrinas, conhecimentos e ensinamentos nas Escrituras, os quais podem ser acrescentados às nossas pregações. Temos de ter uma base bíblica em nosso ensino e em nossas pregações, a fim de que aquilo que falamos seja aceitável aos filhos de Deus. É preciso que haja uma base de aceitação. Depois de receber a iluminação interior com seus pensamentos e palavras correspondentes, pensaremos num número similar de experiências e assuntos registrados na Bíblia. Nós nos lembramos deles e usamos em nossas mensagens. Nós mesmos podemos ter apenas umas poucas palavras, talvez algumas frases, pois aquilo que falamos deve ter base em nossa experiência. No entanto, se estivermos familiarizados com a Bíblia, podemos usar seu conteúdo como auxílio em nossa apresentação. Não se trata de expor as Escrituras de forma objetiva. Pelo contrário, trata-se de uma abordagem altamente objetiva ao entendimento da Bíblia. Não estamos falando sobre a Bíblia, mas sobre a revelação que recebemos. Usamos a Bíblia porque encontramos nela elementos similares à nossa experiência. Algo aconteceu a Pedro e a João. Algo está registrado em Gênesis ou em Salmos. O exemplo bíblico encaixa-se perfeitamente no que queremos dizer, e assim nós o incluímos em nossa mensagem. Nós notamos como Paulo, Pedro, Davi, Moisés e o próprio Senhor Jesus falaram sobre certos assuntos. Agora, quando recebemos algumas palavras concernentes a um assunto em particular, nós acrescentamos as palavras desses personagens bíblicos. Continuamos baseando nossa pregação na luz e na carga que recebemos de Deus, de modo que ao falarmos, a luz brilha e a carga é aliviada. Nós não lemos a Bíblia meramente para explicar seu conteúdo. Não há utilidade em falar sobre a Bíblia. As palavras nas Escrituras são providenciadas para liberar nossas cargas interiores. Nós encontramos as palavras apropriadas na Bíblia para aliviar nosso peso interior. Tais palavras podem ter sido faladas 10 ou 20 vezes de forma diferentes. Quando sentimos a carga, nós empregamos as palavras das Escrituras para aliviar. Há uma carga pesando sobre você? Em caso afirmativo, tente encontrar mais passagens bíblicas. Se a sua carga não estiver muito pesada, então poderá buscar menos passagens. Tente usar essas formas variadas para aliviar o peso. Talvez depois de tentar 5 formas diferentes, sua carga estará totalmente aliviada. O ministério da palavra significa que as palavras pesadas dentro de nós são liberadas por meio das palavras da Bíblia. Consequentemente, a Bíblia torna-se nosso melhor instrumento. Tendo dito isso, temos de fazer uma advertência. Nunca pense que somente as palavras da Bíblia, sozinhas, são suficientes. As palavras da Bíblia por si mesmas tornam-se doutrinas. A base para o ministério da palavra é a revelação.
as palavras interiores liberadas por meio das palavras da Bíblia. Se faltar a revelação interior e o pregador tentar apenas expor o conteúdo bíblico, sua pregação terá um nível muito precário. Não devemos apenas falar sobre as experiências de Paulo. Temos de vê-las por nós mesmos antes de podermos desenvolver o ministério da palavra. Com a revelação e as palavras interiores, mais as palavras das Escrituras, a carga é aliviada. Com as palavras interiores, sem as palavras exteriores da Bíblia, nossa carga não será aliviada. Vamos concluir abordando acerca do teste do ministério da palavra. Como podemos saber se pregamos corretamente? Veja se sua carga interior foi aliviada, se não mudou ou se cresceu. Isso é muito importante. Você não precisa descer do púlpito para saber disso. Mesmo enquanto está falando, você sente. Com o pronunciamento de cada frase, deve haver um alívio correspondente de sua carga interior. A carga é aliviada mediante as palavras que são pronunciadas. Se as palavras não conseguirem aliviar a carga, saiba que algo está errado. Se depois de pregar por alguns minutos você perceber que o peso interior não mudou nada, saiba que escolheu a forma errada de pregar. É melhor parar do que continuar por uma hora. Confesse à audiência que você tomou a direção errada e comece novamente. Essas dificuldades gradualmente serão eliminadas mediante a prática. Você deve aprender como aliviar sua carga interior. Deve chegar com uma carga, mas depois de terminar a pregação, a carga deve ter desaparecido. Você não deve começar a pregar sentindo um peso interior e depois de meia hora continuar com o peso. Também não devemos nos dar por satisfeitos com o fato de sentir que a carga foi parcialmente aliviada, porque acertamos apenas parcialmente na pregação. Isso também é errado. É claro que toda a questão é mais complicada do que imaginamos. Às vezes a pregação não somente deixa de aliviar nossa carga, como até aumenta. Talvez uma ilustração errada acrescente peso à nossa carga. Ou você pode fazer uma piada importuna e gerar um riso incontrolável na audiência. Ou então, um pensamento súbito pode aumentar seu peso interior. Por essas razões, seu olhar deve ser numa só direção. Você prega para aliviar o peso interior e não apenas para falar. Um princípio básico que convém lembrar na pregação é manter a atenção em como aliviar a carga interior. No mundo físico, nós sabemos que ninguém que carrega algo pesado até certo lugar gostaria de ter de levar o peso de volta. A expectativa é chegar ao local e deixar lá o objeto pesado. O mesmo é verdade na esfera espiritual. Toda carga que chega ao coração precisa ser aliviada por meio das palavras apropriadas. Se ao pregarmos a carga aumentar, devemos parar de falar. A falha em encontrarmos as palavras apropriadas cria um problema real para o ministério da palavra. Se o seu peso interior for aliviado por meio de cada frase falada, você sabe que está falando a coisa certa. Você pode usar formas diferentes de se expressar até que o peso seja totalmente retirado. Na verdade, você tem umas poucas palavras. Todas as outras palavras estão ali para diluir e para liberar essas palavras. Que Deus seja gracioso conosco e nos conceda as palavras acertadas, palavras que tragam vida e palavras que toquem nos corações. Amém.